Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador e a aula de hoje tem como tema absolutismo francês. Antes de mais nada, pessoal, é interessante notar que a França é um ótimo exemplo para entendermos o modelo absolutista aplicado em toda a Europa. Veja bem, as características do absolutismo francês são características que se apresentam de maneira intensificada. Portanto, o absolutismo ele se apresenta da melhor forma possível na França, tendo como exemplo significante para entendermos o absolutismo de maneira geral. Bom, iniciamos esse processo de centralização a partir da dinastia Capetinga. A dinastia Capetinga ela vai de 987 até 1328. O nosso primeiro rei capetinjo, Hugo Capeto, ele inaugura, portanto, o processo de centralização do poder monárquico na França. Mas não só ele, outros reis que o sucederam se destacam. Eu vou apresentar, dentre os diversos reis da dinastia Capetinga, eu apresentarei 3 reis: Filipe Augusto, Luís IX e Filipe o Belo. Para entendermos a necessidade da exposição desses 3 reis, eu queria que vocês entendessem que há 3 passos necessários para a formação do absolutismo que vão ser traduzidos em atos executados por esses reis. Olha, o Filipe II, ou Filipe Augusto, que reinará de 1180 a 1223, vai conseguir acelerar o processo de centralização na França a partir dos seguintes fatores: a necessidade de formar um exército nacional a partir da conquista dos subvassalos, a partir do controle dos subvassalos. Ou seja, o Filipe II ele vai trazer uma desestruturação no ato de sucerania e vassalagem. Ele vai reduzir as relações de sucerania e vassalagem a partir do momento que ele consegue controlar os subvassalos a partir de diversas estratégias, de diversas ações, como, por exemplo, o pagamento para esses subvassalos, a entrega de terra a esses subvassalos, ou seja, há uma relação direta com esses subvassalos que anteriormente não tinham vínculo de fidelidade com o sucerâneo, no caso, Filipe II. Além disso, é claro, Filipe II conseguirá, portanto, o monopólio do uso da força. Vamos ao Luís IX. Ele reinará de 1226 a 1270, possuirá uma vida monástica, foi um rei engajado no movimento cruzadista. No entanto, o que nós devemos destacar é a padronização da justiça e a padronização financeira. A padronização da justiça, criando leis que valem para todo o território francês, e a padronização financeira, como, por exemplo, a criação de uma moeda nacional, uma moeda única, para facilitar e desenvolver o comércio interno. Ora, essas medidas vão ser importantíssimas. Filipe II consegue reduzir o poder da nobreza, olha só, criando o exército nacional e tendo controle sobre os subvassalos. E Luís IX vai conseguir ter uma relação diplomática, uma relação amistosa com a burguesia. Por fim, nós temos Filipe IV, ou também conhecido como Filipe o Belo, que trará talvez o último passo para a concretização do absolutismo, que seria a redução do poder da igreja. Olha, o conflito que Filipe o Belo realiza com a igreja seria relacionado à cobrança de altos tributos à igreja. Ele queria cobrar impostos, tributar à igreja, principalmente o alto clero, o bispado francês. E para isso, ele convoca os chamados Estados Gerais. A criação dos Estados Gerais e a convocação do mesmo, criado por Filipe II em 1302, é uma estratégia onde ele coloca a opinião pública contra o papado. Por quê? Porque com a proposta de criação de tributos para a igreja, Filipe II cria um conflito com a igreja
onde o Papa Bonifácio VIII era totalmente contra essa tributação, é claro. Então, imaginem só, essa estratégia de convocar os Estados Gerais seria apresentar essa medida aos Estados Gerais, que era uma espécie de parlamento, para que o parlamento opinasse sobre essa lei, sobre essa proposta. Bom, portanto, aí nós temos uma ação estratégica onde a cobrança de impostos vai ser oficializada pelos Estados Gerais. O que tange a todos deve ser aprovado por todos. Este é o lema apresentado neste momento, em que, olha, a opinião dos representantes do primeiro estado, a opinião dos representantes do segundo estado, a opinião dos representantes do terceiro estado, seria a opinião de todos. Imaginem só, a votação dos Estados Gerais nesse momento era uma votação por estado. Então, o que a maioria dos representantes de cada estado decidir era o que valia. E assim nós temos aí um voto de 2-1, onde o segundo e o terceiro estado queria a tributação da igreja e o primeiro estado não. Então, olhem só, não há como negar um conflito intenso entre a igreja e o monarca Filipe o Belo. Mas notem, com a morte do Papa Bonifácio VIII, que chegou até mesmo a ameaçar o monarca de excomunhão, o Filipe o Belo, ele impõe o nome de um cardeal francês chamado Clemente para ocupar o papado. Desde que o Clemente se comprometesse a dissolver a Ordem dos Templários, um ato que deveria ser feito somente pelo Papa. Mediante um acordo com Clemente, ele, portanto, vai impor essa decisão. Clemente se tornará o novo Papa com o título de Clemente V. E junto a esse novo acordo, houve a transferência da sede do papado da cidade de Roma para a cidade de Avignon, ao sul da França. Esse episódio de transferência e de manutenção dessa nova sede na cidade de Avignon vai ser chamado de Cativeiro de Avignon, em um período que durou aproximadamente 70 anos. Neste período, a cristandade ela vai viver, pessoal, o chamado cisma do Ocidente, o cisma ocidental, ou seja, a existência, até mesmo no momento, após esses 70 anos, de 2 papas, ou chega até mesmo, um certo momento, a existir 3 papas, um romano, um francês e um da cidade de Pisa, ok? Um da cidade de Roma, um da cidade de Avignon e um da cidade de Pisa. Notem que aqui, a partir de 1378, há uma fragmentação da Igreja Católica Apostólica Romana. Em certos momentos, haverá 3 papas que são representantes máximos da Igreja. E junto a essa fragmentação, haverá também uma fragmentação da fé, onde certos estados nacionais vão aderir ao Papa de Avignon, outros ao Papa de Roma e outros até mesmo ao Papa de Pisa. Este momento, conhecido como cisma do Ocidente, ele extrapola o reinado de Filipe o Belo. Prestem atenção, é um período longínquo, onde ele vai durar de 1378 até 1418, pessoal. Marcando o fim da dinastia capetinga, nós temos o último rei capetingo, Carlos IV, que sem herdeiro deixa o trono em vacância, que será disputado por Filipe de Valois, que é até mesmo sobrinho de Filipe o Belo, e Eduardo III, rei da Inglaterra, e tinha um grau de parentesco também com Carlos IV. Logo, essa disputa pelo trono francês, junto a outras causas, levará à Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453, uma guerra entre a França e a Inglaterra, que é causada, portanto, pela sucessão do trono francês e principalmente pelo controle do território de Flandres, que era um território que era altamente lucrativo, um território onde havia um comércio intenso de tecidos ali com a Inglaterra. Os ingleses, eles conseguiam
comercializar com efetividade junto à região de Flandres, e eles não queriam perder o controle desse território. Logo, essas seriam as duas causas para a Guerra dos 100 Anos. A primeiro momento, a Inglaterra dominará partes do território francês na Guerra dos 100 Anos, numa primeira fase, e logo em seguida há uma recuperação parcial da França pelo próprio povo francês, principalmente liderados pela família de Valois, com Carlos V, e essa recuperação também vem a partir da figura heróica francesa, símbolo da Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, que comandará uma tropa e conseguirá diversas vitórias em batalhas, e a partir disso, a Joana d'Arc ela se torna esse símbolo da Guerra dos 100 Anos. Mas, com o fim da guerra e a vitória da França sobre os ingleses, Joana d'Arc até mesmo será condenada à fogueira pelo próprio povo francês, que acreditava que uma mulher que conseguiu comandar uma tropa e conseguiu diversas vitórias sobre um exército como o exército da Inglaterra, não conseguiria isso se não fosse por atos de bruxaria. Bom, quais são as consequências da Guerra dos 100 Anos? Não só o fortalecimento do poder real, a centralização do poder real com a consolidação do exército nacional a partir da figura de um poder real, o nacionalismo francês, é claro, devido à guerra, há um sentimento, então, de pertencimento ao território, o enfraquecimento da nobreza francesa, devido não só à subordinação dessa nobreza a um poder real, mas também devido a ataques das chamadas jacqueries, que eram incursões camponesas, ataques de camponeses aos senhores feudais, que aconteceram simultaneamente à Guerra dos 100 Anos. E, do lado inglês, há também consequências, que nós falaremos lá na nossa aula de absolutismo inglês. Dando continuidade à dinastia Valois, eu queria apresentar dois reis especificamente desta dinastia, Carlos IX e Henrique III. Vamos ao Carlos IX, que reinará de 1560 a 74. Neste período, Carlos IX ele vai enfrentar guerras religiosas dentro da França, principalmente em Paris, entre grupos católicos e grupos protestantes. Os católicos eles eram liderados por uma família da nobreza tradicional chamada família de Guise. E os protestantes, os huguenotes, os protestantes calvinistas da França, são representados por uma família burguesa conhecida como a família Bourbon. Bom, pessoal, neste momento houve um conflito de interesses religiosos na França, um momento em que até mesmo ocorreu um episódio marcante de massacre aos protestantes, conhecido como Noite de São Bartolomeu. Indo para Henrique III, que reinará de 74 a 1589, nós temos aí um episódio conhecido como a Guerra dos Três Henriques, que ocorre em 1586. A Guerra dos Três Henriques envolve o Henrique III, o rei vigente. Além disso, Henrique de Navarra e Bourbon, que era aliado ao rei Henrique III, e o Henrique de Guise, da nobreza radical, tradicional, católica, que era contra essa aproximação do rei Henrique III com Henrique de Navarra e Bourbon. Logo, nessa Guerra dos Três Henriques, houve o assassinato, a morte de Henrique de Guise e do rei Henrique III, uma conspiração onde Henrique Bourbon, desta família, a família de Bourbon, representante dos calvinistas franceses, tomará o trono, ascenderá ao trono Henrique de Navarra e Bourbon com o título de Henrique IV, que reinará de 1589 a 1610, onde ele inaugura, ele funda a chamada dinastia Bourbon. É nesse momento que Henrique IV, mesmo protestante, se converterá ao catolicismo. Ele se transformará em um rei católico por exigência, mas ele criará
internamente uma lei conhecida como Edito de Nantes. Em 1589, o Edito de Nantes apresentava a liberdade de culto ao protestantismo. Logo, é um rei que trouxe um certo tipo de apaziguamento aos conflitos religiosos dentro da França. Externamente, o rei Henrique IV apoiará os holandeses para conseguir enfraquecer o poder de uma família muito poderosa na Europa, a família Habsburgo. Sucedendo Henrique IV na dinastia Bourbon, nós encontramos Luís XIII, que reinará de 1610 a 1643. A primeiro momento ele não reina de fato, quem reinará é o cardeal Richelieu junto com sua mãe, Maria de Médici, mas quando ele ascende à maioridade, ele de fato reinará. Bom, é nesse momento do Henrique XIII que nós encontramos uma perseguição interna ao protestantismo, justamente porque, nesse momento introdutório do reinado de Luís, o cardeal Richelieu, ele que tomará as rédeas do Estado francês. Por ser um cardeal, é claro que ele vai contra a fé protestante. Ainda no reinado de Luís XIII, a França participará da Guerra dos 30 Anos em 1618 a 1648. Os franceses auxiliarão os holandeses numa guerra contra a família Habsburgo para reduzir o poder da família Habsburgo, ok? Essa guerra ela se findará com a chamada Paz de Westfália, onde a França conquistará o território de Alsácia-Lorena, aquele território desejado, né, pela Alemanha no período da unificação alemã do século XIX, e depois também um dos motivos para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. A vitória da família Bourbon na Guerra dos 30 Anos é importantíssima para mostrar o desenvolvimento, até mesmo econômico, manufatureiro, existente na França. Sucedendo Luís XIII, nós encontramos o auge do absolutismo, o período áureo do absolutismo, com a figura de Luís XIV, o Rei Sol, que justificava o seu poder pelo direito divino dos reis. Ora, é com a figura de Luís XIV que o absolutismo se intensifica com ações extremamente impositivas, como, por exemplo, a revogação do Edito de Nantes, aquela lei que dava liberdade de culto aos protestantes, agora vai ser revogada, logo há novamente uma perseguição aos protestantes, que a maioria deles eram burgueses, há até mesmo um momento aqui que os burgueses, para fugir dessa perseguição, vão sair de fato da França, né? Um outro ato de autoridade real é o constante aumento de impostos, a criação também de uma nobreza domesticável, uma nobreza cortesã que tinha seus privilégios devido a um pagamento de mesada. Essa nobreza, portanto, ela estava nas mãos do rei. Ela era manobrada pelo rei, além desses atos, a abertura de estradas, a abertura de portos, a modernização da França. Olha, o ministro Colbert, ele também criará o chamado colbertismo, uma espécie de mercantilismo em que há um incentivo a manufaturas de luxo, a criação da companhia de comércio, junto ao colbertismo, ao incentivo da industrialização na França e do comércio interno. Por fim, pessoal, não menos importante, a construção do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele vai ser construído com o objetivo único, exclusivamente, de fugir da bagunça, da turva, da confusão do centro de Paris, onde agora, nessa nova sede isolada do centro de Paris, às margens de Paris, na região de Versalhes, em uma espécie de paraíso bucólico, o rei se blindará de ameaças, de conflitos que poderiam surgir e se isolará desta confusão. Logo após o auge vem a decadência, nós encontramos a figura de Luís XV e Luís XVI como os reis da decadência do absolutismo. Tanto Luís XV quanto Luís XVI se envolveram em conflitos desnecessários, entraram em guerras desnecessárias, além disso, se endividaram por isso, e os altos gastos com a corte
Os altos gastos com essa nobreza parasitária fez com que a população começasse a se rebelar com esses reis. Imaginem só, Luís XV se envolve na Guerra dos 7 Anos, os gastos com a Guerra dos 7 Anos foram exorbitantes, a França perde territórios significativos com a derrota na Guerra dos 7 Anos, como o Canadá e a Índia, e Luís XVI, o próximo rei, ele se envolverá num conflito de independência das 13 colônias, né? A Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, onde eles vão lutar ao lado dos colonos, mas a guerra não era deles. Então, os gastos desnecessários com essas guerras fez com que a população começasse a questionar essa autoridade do rei. É claro que existem outros fatores que vão gerando um esclarecimento na mente de parte da população francesa, mas prestem atenção, essas atitudes autoritárias, essas atitudes absolutistas são questionadas nesse momento. E assim eu posso dizer que os altos gastos com a corte parasitária, além dessas guerras desnecessárias que nós falamos, e o esvaziamento dos cofres públicos causando endividamento, vão impulsionar movimentos de rebeldia no interior da França, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Pessoal, espero que tenham gostado. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.